sempre com uma visão do presente e nunca esquecendo o passado. Chamava a usada palavra doutora Maria Amélia Antunes, candidata a Presidente da Assembleia Municipal do Montijo. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, hoje vou permitir-me falar um pouco mais do que na apresentação das anteriores candidaturas, quer em Canha, quer à União de Freguesias de Pegões e Santo Isidro. E permito-me essa ousadia, depois de ter falado com o nosso candidato a Presidente da Câmara, o nosso camarada e amigo Nuno Canta. Porque, de facto, é preciso, em determinados momentos, centrarmos o futuro, tendo em conta o passado longínquo, o presente, o passado recente, o presente, para perspectivar o futuro. E é nessa perspectiva que recordava uma frase de Alexandre Herculano, um grande municipalista e um grande historiador local do século XIX. Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, no ano de 1858, numa carta escrita aos eleitores de Sintra, Alexandre Herculano escrevia o seguinte: tenho vindo a manifestar na imprensa a minha íntima convicção de que nenhum círculo eleitoral deve escolher para seu representante indivíduo que não lhe pertença, que por larga experiência não tenha conhecido as suas necessidades e misérias, os seus recursos e esperanças, que não tenha com os que o elegerem comunidade de interesses, interesses que variam, que se modificam e até se contradizem de província para província, de distrito para distrito e às vezes de concelho para concelho. Alexandre Herculano, em 1858. Estas palavras de Alexandre Herculano, proferidas há 155 anos, são proféticas e aplicam-se que nem uma luva à disputa eleitoral no Concelho do Montijo no ano de 2013. Caras e caros amigos, não tenho dúvida em afirmar que se os candidatos do PS que conquistaram a Câmara em 1997 não conhecessem Montijo como a palma das suas mãos, se não vivessem em sintonia perfeita com os sentimentos, as necessidades e as expectativas dos montijenses no nosso concelho, o nosso concelho não seria o que é hoje. Éramos um concelho e freguesias desorganizadas e sem rumo. Hoje desfrutamos de qualidade de vida e do planeamento estratégico. Éramos um concelho e freguesias com um parque escolar desqualificado, insuficientemente projetado para o desenvolvimento do futuro. Hoje somos um concelho e freguesias com escolas e equipamentos abertos à modernidade e ao progresso. Éramos um concelho com freguesias pouco atentas e com os mais pobres e desprotegidos. Hoje possuímos uma vasta rede social e desenvolvemos um trabalho de apoio social dos mais evoluídos em termos autárquicos. Éramos um concelho com a cidade longe do campo. Hoje aproximamos o campo da cidade, criando no espaço rural importantes vias de acesso, equipamentos e infraestruturas que aprofundaram a coesão social e territorial. Éramos um concelho com freguesias fechadas ao convívio e às experiências internacionais. Hoje somos um concelho de portas abertas ao mundo e aos intercâmbios internacionais. Éramos um concelho com freguesias de costas voltadas para o rio. Agora reconciliamos os montijenses com o rio e com as suas potencialidades. Éramos um concelho com freguesia sem praticamente tratamento de esgotos. Hoje, com o investimento de milhões de euros, acabámos com a descarga de lixo e dejetos no estuário do Tejo. Éramos um concelho e freguesias com deficiente abastecimento de água, principalmente nas zonas rurais. Hoje, com a extensão da rede, construções de reservatórios e furos de captação de água, temos água em quantidade e qualidade em todo o concelho. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, apesar do insulto, da mentira, da calúnia e da irresponsabilidade em período eleitoral,
os nossos adversários políticos não podem, mesmo que queiram, apagar a história e a obra edificada. As marcas dos mandatos socialistas são bem visíveis por todo o concelho. Nas freguesias de Montijo e Afonsoeiro são profundas e estão bem vincadas na qualidade de vida da comunidade montijense. Não é a mentira ou a demagogia que podem destruir as árvores plantadas, os espaços verdes edificados, as escolas construídas, o espaço público requalificado ou o concelho do país com a maior taxa de nascimentos no continente em 2011. Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, se é verdade que os nossos adversários não podem destruir com retórica ou fisicamente a obra edificada nestes últimos anos, o mesmo já não podemos dizer do combate vitorioso que travaram e venceram pela extinção e agregação das nossas freguesias. Na verdade, e disso o PSD pode gabar-se, conseguiu acabar com instituições que sempre deram boa conta de si no apoio às populações que vivem e trabalhem no seu território. Podem gabar-se de dificultar a vida aos munícipes dessas freguesias, aumentando a distância dos locais de residência e afastando-os dos centros de decisão, neste caso da sede da nova freguesia, dificultando a mobilidade da população mais idosa. Para nós, que vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar ou sequer admitir que uma candidata, neste caso do PSD, venha falar em participação e serviço às populações quando aprova na Assembleia da República uma lei de extinção, agregação de freguesias. Só quem não tem vergonha na cara, só quem não tem vergonha na cara, só quem não tem vergonha na cara e convive mal com a verdade, pode vir agora falar em cidadania e em respeito pelos mais desprotegidos, quando no Parlamento votou leis que penalizam os autarcas, que penalizam os idosos, os trabalhadores da administração pública, os desempregados, os excluídos sociais, os comerciantes e pequenos e médios empresários e beneficiou os grandes interesses económicos e financeiros. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, além de terem acabado com parte da nossa história que constitui o potencial de ligação e participação de cidadãos na vida da sua comunidade, na vida das freguesias extintas, a candidatura do PSD Montijo quer agora, e cito, equacionar a atual localização do terminal dos barcos, perspectivando soluções adequadas. Ou seja, o PSD Montijo equaciona também a possibilidade de deslocalizar o cais do Seixalinho para outro qualquer lugar. Se não constituísse uma comédia, esta propositura do programa do PSD só podia ser visto como uma tragédia. E só por populismo, eleitoralismo fácil, incompetência e irresponsabilidade se atrevem a uma tal deriva eleitoralista. Montijo não pode andar para trás. Quanto eram sábias e proféticas as palavras de Alexandre Herculano. Se eles não conhecem, se eles não vivem, se eles não sentem a comunidade, como é que a podem representar com dignidade? Caras e caros camaradas e amigos, os candidatos socialistas são, sem sombra de dúvidas, os mais bem preparados para defender o interesse público e os munícipes da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro. Caro camarada Fernando Caria, há 16 anos que serves os montijenses na Junta de Freguesia do Montijo. Caro camarada Humberto Lopes, há 16 anos que serve os montijenses na freguesia do Afonsoeiro, com o Fernando Caria, com Humberto Lopes e com todos os outros que constituem a candidatura do Partido Socialista a esta união de freguesias, com a sua experiência, o seu conhecimento, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu compromisso de conduta ética é uma garantia de integridade política e de caráter ao serviço das populações do Montijo e do Afonsoeiro. A equipa de mulheres e homens, Fernando,
que integram as listas do PS são bem conhecidos dos montejenses e com provas dadas. O candidato socialista à Câmara Municipal do Montijo, caro camarada Nuno Canta, tem uma experiência acumulada de 4 mandatos consecutivos como vereador. Nuno Canta conhece Montijo como poucos. Os montijenses precisam de pessoas que vivam e tenham trabalhado pelo Montijo nos últimos anos. O engenheiro Nuno Canta é isso que tem feito, bem como todos os outros. Permitam-me referir também, com respeito por todos, o engenheiro Francisco Santos e a doutora Maria Clara Silva. Mas vejamos a diferença entre os nossos candidatos e os nossos opositores. O candidato da CDU nunca viveu ou trabalhou no Montijo, nem nunca foi autarca neste concelho. No caso da candidata do PSD, a situação é bem mais grave. Esta candidata viveu os últimos 2 anos na Assembleia da República a apoiar o governo do PSD-CDS, que tudo tem feito para empobrecer a sociedade portuguesa, aprofundar as desigualdades sociais, aumentar o desemprego e levar milhares de empresas à falência. Com que autoridade político-moral pode agora assumir compromissos sérios e honestos com os cidadãos do Montijo? Não pode. Não pode, minhas caras e meus caros amigos e camaradas. Não pode. Caras e caros amigos, candidato-me também com muito orgulho à Assembleia Municipal do Montijo e com uma enorme confiança nos candidatos que o Partido Socialista apresenta a todos os órgãos autárquicos, à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal, às Assembleias de Freguesia e às Assembleias de Freguesia. São mulheres e homens com provas dadas e com espírito de abertura para serem protagonistas de uma regeneração ética das práticas políticas e de uma nova cultura de responsabilização democrática, alicerçada numa reforçada capacidade de diálogo e compromisso, com fortes convicções, com transparência das propostas e coerência nos princípios. Meu caro Fernando Caria, estamos aqui a apresentar a equipa que nos levará à vitória no próximo dia 29 de setembro. Disso estou certa. À União de Freguesias do Montijo, Afonsoeiro, Montijo, à Câmara contigo, à Câmara Municipal com o Nuno Canta e à Assembleia Municipal connosco. E é com a entrega, com a dedicação, com o conhecimento e a confiança de todos nós que vamos ganhar o futuro. Estou certa que no dia 29 os cidadãos do Montijo voltarão a confiar no projeto e nos candidatos do Partido Socialista. Montijo com futuro, Montijo mais desenvolvido, mais próspero, mais participado e mais solidário. Viva o Partido Socialista, viva o Montijo!